Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a dança do caboclinho e do coco. A gente vai falar agora um pouquinho do caboclinho, certo? Acompanhem aí. O caboclinho, né? O caboclinhos é uma dança folclórica executada durante o carnaval em Pernambuco por grupos fantasiados de índio. Eles são vistosos com cocares, adornos na perna e na cinta e no tornozelo. Colares representam cenas de caça e combate. Então a gente já vê aí no caboclinho, ele é do período do carnaval, ele é apresentado por grupos, certo? E as características deles é se vestir como um índio. E o seu colar, ele representa as caças. Então ali no colar está presente os símbolos das caças que os caboclinhos já fez. Então, pessoal, o caboclinho é também chamado como uma tribo indígena. É uma manifestação que tem origem da cultura indígena de Pernambuco. A sua espiritualidade está presente por meio dos cultos, com a pejalança, manifestação vinculada à religião dos antepassados, e a maioria dos mestres dos caboclos é ligado a Jurema, certo? Que é o que eu vou explicar agora aí no próximo slide, certo? Entretanto, alguns grupos ele têm a ligação com os terreiros do Xangô e Umbanda. Historicamente, os caboclinhos têm relação com o culto da Jurema, árvore que produz um chá considerado sagrado pelos caboclos. Ela é nativa do Brasil, ela tem um caule tortuoso, suas folhas, raízes e casca servem para o uso medicinal e para o preparo de uma bebida, que nos cultos indígenas e caboclos integra o ritual da Jurema Sagrada. Os componentes de um grupo de caboclinhos que vivenciam a religiosidade indígena não desfilam no carnaval sem antes tomar a bebida de Jurema. Então aí vocês já dão para notar, né, que nos cultos e nessa dança do caboclinho eles têm essa sua cultura, esse seu ritual da Jurema Sagrada, que é tomar esse chá que é considerado sagrado para os caboclos. Então, antes deles fazerem esse seu cortejo, esse seu ritual, eles tomam essa bebida. E falando de cortejo, né, dos caboclos, eles têm também o seu desfile. Os caboclos ele tem o cortejo na presença do porta-estandarte, que ele é quem abre o desfile, e seguindo por dois cordeões de caboclos, dois cordões, certo? De caboclos e caboclas. No centro da agremiação ficam o cacique ou a cacica. Outros personagens presentes no desfile são o pajé, o matruá. Matruá é uma espécie de feiticeiro. O capitão e o tenente, quem chefiam as alas. Então eles ficam ali passeando entre as alas, né? Os perós representa por criança da tribo, é representada pelas crianças da tribo, certo? E os caboclos de baque. Então aí tem alguns personagens e as suas funções, certo? Os dos personagens são o cacique, né, como a gente já falou, ou a cacica, que é a mãe da tribo. Ambos eles usam essa tanga, que é o açaiote. É um açaiote de plumas ou penas, certo? Na altura aí da cintura eles usam
esse saiote. O porta-estandarte, que como eu já falei é o que vai lá na frente, né? Abrindo o cortejo. E tem o conjunto de 3 tocadores. Tem a gaita, maracas e surdo. Os cordões, que são as filas indianas, dos caboclos e as caboclas. E tem um grupo das crianças, ou curumins, né? Que significa aí, em tupi, é o curumi, quer dizer menino. Os instrumentos musicais são o violão, o apito, 2 maracas de zinco ou de flandre e um surdo, que é o bombo, de zinco, coberto com couro de bode em ambos os lados, certo? Então aí são os instrumentos que eles usam para fazer, né, os seus ritmos, suas melodias. As preacas são um instrumento de marcação em forma de arco e flecha, produzindo um som seco, em harmonia com o surdo. Também o apito para os caboclos de frente, que puxam o cordão, tanto dos homens como das mulheres. Então, as preacas, aí esse nome preacas, se dá a um instrumento parecido com o arco e flecha dos índios. Aí teve uma figura aí anterior que tem as preacas, tem um índio segurando uma preaca. Então essa preaca ela tinha um som seco que acompanhava aí, né, o surdo. Os ritmos são guerra e baião, sendo o primeiro mais lento. Então eles começam aí, né, nos seus primeiros ritmos mais lento, e com isso eles vão dando aí ritmo mais acelerado durante o seu cortejo. A dança é forte e rápida, exigindo destreza e desenvoltura dos participantes. Há passos em que se dança agachado, baixando-se e levantando-se repetidamente e ao mesmo tempo rodopiando, apoiando-se nas pontas dos pés e calcanhares, exigindo muita resistência física. Se você nunca chegou a ver uma dança de caboclinho, pelo que a gente vê aí nesse último ponto, a dança é como se fosse uns passos de frevo. Fica na ponta dos pés, nos calcanhares, agachando, não é? Muito parecido aí com essas características dos movimentos, das destrezas aí da dança. Agora a gente vai ver um pouquinho da origem do coco, certo? A dança, ela é uma dança tradicional do Nordeste. O coco de roda tem sua origem na união da cultura negra com os povos indígenas no Brasil. Apesar de frequente no litoral, acredita-se que o coco surgiu no interior, provavelmente nos quilombos, a partir do ritmo originado da quebra dos cocos para a retirada da amêndoa, com sua dança e tradição musical cantada. Então, naquela época aí, nos quilombos, eles tiravam coco e nessa retirada do coco, eles retiravam cantando. Então, ao som, né, da quebra do coco, surgiu a dança do coco, que ela é muito assim, muito mais presente no período junino das festas de São João, certo? Então, o coco ele é tradicionalmente, né, nosso Nordeste, e o seu ritmo, como eu já falei, ele vem da quebra dos cocos. É uma dança típica das regiões praeiras, é conhecido em todo o norte e nordeste do Brasil. Alguns pesquisadores, no entanto, afirmam
que ela nasceu nos engenhos, vindo depois para o litoral. A maioria dos folcloristas concordam, no entanto, que o coco teve origem no canto dos tiradores de coco e que só depois se transformou em ritmo dançado. Há controvérsias também sobre qual o estado nordestino onde teria surgido, ficando Alagoas, Paraíba e Pernambuco como os prováveis donos do folguedo. Então, o coco é uma dança de folguedo, né? Uma dança folclórica. A gente ainda não sabe, né? É incerto aí de onde foi mesmo que saiu, qual foi o estado do Brasil aí que saiu, Norte e Nordeste, mas a gente não sabe, certo? Então, com o tempo, a dança do coco foi ganhando os passos, né? Depois foi se transformando aí em ritmo dançado. Agora, seus instrumentos, né? Seus instrumentos, os mais utilizados no coco são os de percussão: ganzá, bombos, zabumbas, caracachás, pandeiros e cuícas. Para se formar uma roda de coco, no entanto, não é necessário todos esses instrumentos, bastando, né? Bastando às vezes as palmas ritmadas pelos seus participantes. O coco é um folguedo do ciclo junino, porém é dançado também em outras épocas do ano. Com o aparecimento do baião, o coco sofreu algumas alterações. Hoje os dançadores não trocam umbigadas dançando um sapateado forte, como se estivessem pisoteando o solo ou em uma aposta de resistência. Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês sobre esses tipos de dança, né? Esse tipo de passos do coco, porque o coco, gente, ele é dançado de várias formas, certo? Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho. Aí tinha essas trocas de umbigadas que eram dançadas em pares, e aí com a chegada, né, o aparecimento do baião, ela foi sofrendo umas alterações, é, passando depois só a ter só o sapateado, né, o pisoteado, né, que sapateado já é outra dança também. O ritmo contagiante do coco influenciou muitos compositores populares como Chico Cinciense e Alceu Valença, e até bandas de rock pernambucanas. O sucesso de Dona Selma do Coco, acompanhada por gente de todas as idades, mostra a importância do velho ritmo que vem sendo resgatado no Nordeste do Brasil. Você aí que faz parte do Nordeste, né? Nossa terra pernambucana, e você que não conhecia ainda o coco, pode dar aí uma pesquisada a mais, certo? Pode ver músicas, pode ver danças, as danças deles, muito interessante, ok? Pra gente que somos nordestinos. Aí tem alguns dos instrumentos, certo? A figura do pandeiro, zabumba e o bombo, certo? Que dá aí o som do coco para que façam os seus passos. A gente sabe também que não é necessário, né, todos esses instrumentos para formar uma roda. Apenas com ritmos das palmas eles conseguem, né, quem conhece o ritmo já consegue fazer aí uma grande roda do coco. Bem, gente, é aqui que eu queria explicar para vocês como é que são, né, os diferentes tipos de dançar o coco. Geralmente, essa figura aí da direita, que tem essas damas com vestido azul e o rapaz aí com chapéuzinho de palha, geralmente nos palcos, né, as bandas, os grupos de coco, eles, eles se apresentam assim. Tá? Eles não precisam fazer roda nem círculo, ali mesmo eles fazem seus passos, olhando
para o público, né? E é uma forma de dançar também, você dançar só. E ele não teve, né, a influência do baião, né, que veio com o pisoteado. Então, tem alguns grupos, né, eu não sei se são todos, mas eu já vi alguns grupos que eles se apresentam lá no palco dessa forma, com uma sandália de madeira e uma caixa de madeira, um caixote de madeira, né? Eles ficam em cima desse caixote de madeira para poder dar aquele som do pisoteado, certo? E aí à esquerda, acima, tem a figura que mostra um tipo de roda, certo? Então, os participantes também podem dançar fazendo aí uma roda, tá? Fazendo seus passos, que também podem serem de mão dadas, feita a ciranda, certo? Então vejam que os passos do coco eles têm muito parecimento com outras danças. Não é? Ali no primeiro tive como se fosse o sapateado, que é o pisoteado, e aqui como a ciranda. Tem um círculo de mãos dadas, de mãos soltas, certo? E também temos e podemos dançar o coco em pares. Essa figura aí de baixo, abaixo ela fala, né? Ela mostra a gente que pode-se também dançar em pares, ok? Então essas são as formas de dançar o coco de formas diferentes. E uma coisa certa é pode-se mudar a forma de dançar, mas certo, os passos são quase o mesmo, certo? Eles têm um ritmo lento, depois eles aceleram, certo? Por curiosidade de vocês, se puderem, podem assistir aí vídeos, porque eu vou até fornecer um para para vocês, alunos, eu vou fornecer um link para que vocês assistam a dança do coco, ok? Muito obrigado pela atenção e que tenham uma boa aula. E vamos mais conhecer a nossa cultura, gente. A nossa cultura é muito rica em danças, né, e religiões. Vamos conhecer. Obrigado. Tchau, até a próxima aula.